o fotovoltaico. Às vezes o fotovoltaico é caro, nossa, mas você tem o retorno. Se você chamar um engenheiro, você vai ter um retorno, porque ele vai fazer conforme a norma e ao longo do tempo, o valor que ele cobrou de você, você vai receber. Quando de repente você faz um serviço com alguém e não traz um engenheiro para acompanhar, ele vai colocar um fio de má qualidade, de repente o material não é adequado, ou de repente se ele comprou o material adequado, colocou um material que não é adequado no local, o material é fino, o engenheiro vai, ele acompanha todo o processo, aonde a pessoa vai ter o retorno de investimento a longo prazo. Então, hoje há um princípio de ah, deixa o engenheiro lá, eu vou procurar outra pessoa. Então eu acho que a Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre, com a iniciativa que a gente está fazendo no podcast, é mostrar às pessoas que o engenheiro, na verdade, é a solução do seu problema. E ele é a solução a longo prazo, ele não é a solução só do dia. Perfeito. É importante ressaltar isso para buscar a eficiência e eficácia no projeto e no dia a dia, né, quando É, precisa o profissional. Você falou, isso também cabe nas instalações elétricas industriais, mas há mais exemplos específicos para as indústrias para as instalações elétricas industriais que foram beneficiadas com um bom planejamento e execução? sim, a gente faz visitas em indústria, a gente sugere colocar motores de maior rendimento, correção do fator de potência. A gente também coloca a utilização, por exemplo, em algumas máquinas, a utilização de chave soft start, ou seja, uma partida automatizada. A gente coloca exemplos para o cliente, ó, vamos colocar um inversor de frequência, você vai instalar a máquina aqui, vamos colocar um inversor de frequência, que eu vario a frequência, consequentemente eu consigo utilizar um fio de bitola menor, fio mais fino, digamos assim. E a grande vantagem no caso da indústria é a correção do fator de potência vai ser, além de ajudar a indústria, também vai ajudar a concessionária de energia. Que ela não vai precisar tarifar a pessoa e não vai vir espúrios na rede de energia elétrica. Perfeito, Maicon. Para os engenheiros que estão começando a trabalhar com instalações elétricas e prediais, você daria aí umas dicas? Daria sim. Uma das primeiras dicas é orientar seu cliente à utilização de disjuntores residuais, utilização de DPS, fazer o quadro totalmente eficiente, luzes de emergência, sensores de presença em determinados pontos estratégicos da edificação, ou, por exemplo, no setor de garagem, na parte de iluminação. A gente coloca aí também vários. A gente falou até do inversor de frequência. O inversor de frequência, para quem não sabe, ele não é só coisa de indústria. A gente tem o ar-condicionado, a gente tem é, vários equipamentos que trabalham com inversor de frequência, motores, por exemplo, no caso de elevadores, né? A gente tem a utilização dele. E o que eu coloco assim, que é essencial para quem está começando hoje na parte de elétrica, é fazer bastante leitura, correr atrás das informações. Hoje a gente passou alguns tópicos, outro dia a gente pode estar voltando aqui com outros exemplos Exatamente. e colocar que as coisas estão evoluindo. Por que, que o prédio tem que continuar daquela forma como há 30 anos atrás? Tudo evolui. Então, se tudo evolui, a parte elétrica está evoluindo junto. E vai evoluir muito mais. E cada vez mais você vai ser obrigada a pensar no seu dia a dia. No caso de aterramento, que foi comentado da importância, por exemplo, para mim fazer um ótimo carregamento eletrônico ou com o meu equipamento aqui junto a um carro elétrico, eu preciso de um excelente aterramento. Se eu não tiver aterramento no imóvel, como é que eu vou fazer um aterramento? Como é que eu vou gerar energia para o meu carro, suprir o meu carro? Então, cada vez mais vai evoluir no sentido de tecnologias e também no caso dos prédios, residências, tudo que envolve o nosso dia a dia, que envolve a eletrônica embarcada, ela vai evoluir também no mesmo rumo.
A sua fala a respeito de dicas para os novos engenheiros também vale para os proprietários, mas se houver mais dicas, né, tipo, proprietários de edifícios industriais, quais são as recomendações essenciais para garantir a segurança e eficiência das instalações elétricas ou do SPDA? Eu acho que seria, primeiramente, a atualização do prontuário. Caso não tenha o prontuário de instalação elétrica, fazer ele. Na verdade, assim como os vários fatores que a gente comentou aqui desde o início, tudo que foi comentado aqui são itens obrigatórios. E no caso do prontuário de instalações elétricas, a nível de indústria, ele é obrigatório, certo? Ele é obrigatório você ter o prontuário de instalações elétricas para cargas acima de 75 kW. E quem tem indústrias com cargas mais baixas são obrigados a manter o diagrama unifilar e todos os documentos necessários. Então, a grande dica que eu coloco aqui é manter o prontuário de instalações elétricas. E para quem está começando, estudar esse conceito. O que seria prontuário? Quais os itens que compõem o prontuário? Quais os itens que eu devo fazer uma análise em uma fábrica e uma empresa? Então, colocado aqui de uma forma bem sucinta e altamente importante. Se é obrigatório, eu vou fazer. No caso das indústrias, o obrigatório deles é vigiado pelo Ministério do Trabalho. No caso das residências, a gente coloca aí nos prédios recomendações e obrigatoriedades. Vamos falar o termo correto. Perfeito. Vamos lá, vamos ver se você pode responder essa. Quais são os tipos de equipamentos necessários para a utilização de outras fontes de energia, como a eólica, e novas tendências para evitar gastos futuros? No caso das energias eólicas, é importante saber aonde está essa energia, onde está ocorrendo essa energia. Também o escoamento dessa energia, como que eu vou fazer o escoamento dessa energia, né? Escoamento dessa energia. Então a energia eólica ela é bem-vinda. Hoje já tem no oceano, né? Utilizando os ventos e utilizando essa energia em prol da sociedade. Isso é altamente importante. Perfeito. Falamos das dicas para os alunos, você também é professor, não é isso? Isso. Fui E professor do Senai. do Senai? Ótimo. E como que é ser professor? Você falou tanto de estudar, 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 né? O professor estuda e ensina as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Na verdade, o professor ele estuda, ele ensina e também ele acaba sendo um grande aprendizado da aula. Da aula é um grande aprendizado, porque ao mesmo tempo que você ensina, ao mesmo tempo há perguntas, questionamentos. E há muito tempo atrás, os alunos perguntavam: como que vai ser, professor? Como é que vai ser? A gente está estudando isso, não sei o quê. Daí eu peguei e falei: tá vendo que você está estudando aqui? É eletrônica. Eletrônica embarcada. Tá aqui a eletrônica. Aqui do outro lado está a interface. A gente está falando de inversor de frequência. A gente está falando aqui de amplificador operacional. Você está fazendo um teste com amplificador operacional. Isso aqui você vai estar utilizando no seu dia a dia. No seu trabalho. A gente comentou dos ar-condicionados. A partir de 2023, todos os ar-condicionados no mercado não utilizam mais sistema convencional. Todos estão utilizando o sistema de inversor de frequência. Hoje, cada imóvel vendido, na verdade, cada imóvel vendido também é vendido o ar-condicionado junto. A pessoa já deixa o ponto de energia do ar-condicionado. E graças a Deus, o inversor de frequência, ele reduz ele varia a frequência, consequentemente, eu vou gastar uma energia menor. Ele entra também no outro ponto que a gente falou de eficiência energética. Então, Com certeza. o mundo a tendência é cada vez mais economizar e utilizar a energia de uma forma mais correta. É consciente e correta, porque a tecnologia, a indústria está preparando cada vez mais para essa evolução e para essa eficiência, não é? Exatamente. Falamos bastante assuntos aqui. Vamos lá te colocar à disposição onde que os ouvintes podem encontrar você, encontrar mais informações, ou entrar em contato para tirar dúvidas, ou contratar mesmo os seus serviços. Como fazemos para chegar até você? Eu vou estar passando aqui o meu e-mail, né? Por Meu favor. e-mail que é meu nome aí, Micol, Micol P,
Depois a gente... Pode, Micol, É sim, MICKOLP perfeito. @yahoo.com. Quando eu fiz o e-mail não tinha o BR, então era .com. Foi em 97, faz bastante tempo. E o meu telefone, quem queira anotar também, é o meu gentileza. WhatsApp. Acho que é até mais rápido que o e-mail. É 35 998 39 97 97. E eu gostaria de fazer uma breve frase bem rápida, né? Por favor. Igual a gente comentou, o professor começa a ler muito, começa a estudar, começa, né? Sair fumaça, tudo. Daí acontece uma coisa que eu gostaria de falar muito. Por exemplo, Einstein, muita gente conhece ele pela teoria da relatividade. Sim. Mas uma das coisas que ele recebeu o prêmio Nobel da Física foi pelo efeito da fotocélula. E é pela fotocélula que a gente está evoluindo aí com sistemas fotovoltaicos do dia a dia. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio, né? Nós agradecendo a todos vocês para que continuem nos acompanhando nos outros episódios do podcast. Tem muito assunto sobre engenharia e temas relacionados. Não esqueça de nos seguir e nos acompanhar também nas redes sociais. Maicon, mais uma vez, obrigado, gratidão por estar conosco aqui. Foi um prazer. Vamos colocar depois aí o seu contato para aqueles que precisarem, quiserem tirar dúvidas, aprender, estudar. Temos aí a fonte do professor. Obrigado pela atenção de todos vocês. Até o próximo episódio. Obrigado.